Oi, gurias, tudo bem? Aqui quem fala é a Ana, aqui da loja Ana Arteira. Tô chegando aqui então com a primeira peça do nosso especial de volta às aulas. Trouxe aqui pra vocês o passo a passo desse estojo duplo. Lindo, né? Fiz nesse tecido da Mini aqui, super lindo. Essas estampas, esses materiais que eu utilizei aqui, manta, zíper, cursor, todos eles eu tenho aqui na loja. Então é só me procurar no Instagram, @lojaanaarteira. Vai lá na bio, clica no link que tem lá e me chama no WhatsApp, que vai ser um prazer te atender e mandar fotinho dos tecidos que eu tenho aqui, tá? É um passo a passo super fácil, rápido de fazer, então eu tenho certeza que é venda na certa. Eu quis trazer aqui esse ano peças que são fáceis de fazer, rápidas, com um valor bem baixo, né? Porque a gente tá vivendo um quase pós-pandemia aí, e a coisa não está tão fácil, então a gente não pode querer vender peças tão caras também. Então, por isso eu trouxe pecinhas fáceis, ideal para quem tá começando aí na costura, né? Fáceis e com um valor baixo, para que vocês possam vender bastante. Então, se vocês fizerem esse estojo aí, não deixe de me marcar, tá? Me marca lá no Instagram, me marca no Facebook, @lojaanaarteira, que eu vou repostar vocês também, tá bom? Vamos para essa aula, então? Bem-vindas, gurias, então, à nossa primeira aula do especial Volta às Aulas, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a Ana, eu tenho uma loja de material para artesanato, que é a loja Ana Arteira, inclusive vocês podem me procurar aí no Instagram e no Facebook, @loja Ana Arteira. Todos esses materiais que eu tô usando aqui tem na nossa loja para venda, tá? É só clicar nas nossas redes sociais, tem o link do WhatsApp, é só nos chamar no WhatsApp que a gente responde, manda fotinho pra vocês, manda valor, tudo direitinho, tá? Então, vamos lá, vamos começar, então, a produzir aqui a primeira peça. Essa aqui, então, é o estojo duplo, tá? Eu vou passar, então, aqui material por material que a gente vai utilizar pra fazer essa peça. Bom, a gente vai precisar de um pedacinho de tecido aqui. Eu vou usar essa estampa da Disney aqui. E esse pedacinho aqui tem 30 por 4, tá? Todos esses materiais vão estar detalhados para vocês em PDF aí, com as medidas certinhas. Então, esse pedacinho de tecido aqui tem 30 por 4 centímetros. E eu cortei um pedacinho de manta um pouquinho maior, para que eu consiga colocar aqui esse tecido em cima e costurar, tá? Depois a gente corta as sobras. Então, um pedacinho de manta aqui também. Eu tô usando manta R2. A gente vai precisar de 2 zippers. Eu gosto de trabalhar com o zíper número 5. Então, eu cortei aqui 2 pedaços de 35 centímetros, tá? No rosa pink. 2 cursores. Peguei cursor comum aqui mesmo, número 5. Essa aqui é a parte principal, vamos dizer assim, a maior parte do nosso estojo. Ela mede, então, aqui um quadrado de 30 por 30 centímetros. E a manta R2 eu cortei com 32 por 32, ou seja, eu tenho que deixar um espaço maior aqui, para que sobre manta, tá? Para que eu consiga costurar, prender o tecido na manta e depois cortar o que sobrou. A gente vai precisar também de uns pedacinhos de tecido para fazer uma alcinha. Aqui eu cortei 20 por 8, então tem 20 por 8 centímetros. E 2 pedacinhos para fazer o puxantezinho do estojo, que são 5 por 8 centímetros, tá? Lembrando que todas essas medidas tem no PDF para vocês. Pro forro, eu vou utilizar tricoline também, tá? Então, eu cortei aqui 4 pedacinhos de tecido, todos na mesma medida. Ele tem 30 por 11 centímetros, tá? Então, vocês cortem aí bem retinho os 4 e deixem reservados. E agora, a gente vai começar a trabalhar nesse estojo lindão aqui, então, aqui na máquina de costura. Nós vamos começar a trabalhar, então, com esses 2 pedaços aqui, que são as partes externas do estojo, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o ferro e vão vir com o ferro e vão passar aqui para aderir o tecido na manta. Depois de passado, vocês vão vir e vão passar uma costurinha em toda a volta aqui para prender o tecido na manta, tá? Então, vamos para a máquina, então. Aqui eu vou utilizar uma costura de segurança, ou seja, aquela costura bem na beiradinha só para prender o tecido mesmo, tá? Vou pegar então a parte aqui do grande do estojo e também vou fazer a mesma coisa. Uma costurinha bem na beiradinha para prender o tecido na manta.
Depois que a gente passou a costura, a gente vem e corta toda a sobrinha de manta que sobrou aqui. Bom, depois de tudo cortadinho, então, a gente vai começar a aplicar o zíper, tá? E como aqui a gente tem um quadrado de 30 por 30, tanto faz qual dos lados. Então, eu vou pegar, vou começar por aqui, ó. Vou colocar o zíper direito com direito aqui com o meu tecido principal. E venho com o forro, um dos forros, e vou largar aqui também direito com direito em cima, tá? Então, eu vou ficar com um sanduíche de tecido de forro, zíper e a minha parte principal aqui, que é o tecidinho da mini. Agora, eu vou na máquina e vou passar uma costurinha aqui pra prender esse sanduíche, então. Eu dou sempre um retrocesso no início e vou passar a costurinha aqui até o final. Ó, então vai ficar assim o sanduíche, ó, o forro, o zíper e o meu tecidinho principal. Agora eu puxo esse tecido pra cá, ó, e a gente vai rebater esse zíper, essa costura aqui. Então, vou colocar um alfinete pra ficar bem firme aqui. Ó, tá? E venho aqui e passo uma costurinha de pesponto aqui. Um pezinho de máquina, vamos lá. Então, tá pronta a primeira parte. Agora, então, a gente vai trabalhar nessa partezinha do meio aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, esse lado aqui, virado pro direito do zíper aqui, ó. Então, encaixa bem direitinho assim. Tá? E aí, viro o meu trabalho pra cá, ó, e vou colocar direito do forro com o direito aqui. Então, a gente fez um sanduíche, ó. Tá aqui o forro, tá aqui o outro pedacinho. Vai na máquina e passa uma costura pra prender aqui. Vou tirar os alfinetes. E aí, agora, a gente vai rebater a costurinha aqui nessa parte do meio. Então, eu vou puxar o meu forro para o lado de cá, o outro tá preso aqui com o alfinete já pra mim não me confundir, tá? Então, ele vai ficar pro lado de cá, essa aqui que é da parte de grande aqui. Esse que eu acabei de costurar, eu jogo pra cá e vou puxar, vou prender com o alfinete e vou rebater essa costura, tá? Então, pronto, fiquei assim. Agora, a gente vai colocar o zíper nessa outra parte aqui. Então, vamos lá, vou tirar os alfinetes, vou jogar esse forrinho aqui pra trás. Venho com o meu outro pedaço de zíper. E o meu forro. Vamos fazer a mesma coisa, direito do zíper com o direito do tecido principal, ó. E venho aqui e coloco direito do forrinho com o direito do tecido principal. Por uns alfinetes. E vou rebater a costura. Eu vou rebater a costura aqui por esse lado, que eu consigo alinhar bem direitinho tudo aqui, ó. Daí eu vou enxergando, ó. Então, vou rebater a costura. Pronto. Então, depois que eu fiz isso, eu puxo o forrinho pra cá. Ó, e vou ajeitando aqui, ó. Pra mim rebater a costura mais uma vez. Como são 2 bolsos, eu vou fazer isso 4 vezes. Então, eu vou prender esse forro aqui, ó. Viro aqui, vou na máquina e rebato a costurinha aqui. Pronto, ó, rebati a costura. Sempre cuidando para os forros estarem tudo pro lado certinho aqui, para não costurar nenhum, não sobrepor nenhum. Pronto, agora é a última parte que a gente vai fazer. A gente pega essa parte aqui, ó, e encontra ela aqui. E aí, alinha tudo bem direitinho pra ficar retinho, tá? Ó. Vou colocar um alfinete. Ó, prendi
prendi, então, aqui. E aí, agora eu venho com o meu forro e coloco aqui, ó, direito com direito aqui, ó. Direitinho, né? E aí, vou aqui na máquina, ó, e passo essa costurinha. Então, prendi o meu sanduíche, agora eu vou aqui na máquina e rebato a costura. E prendo todo mundo aqui. Pronto. Depois que eu fiz isso, esse último zíper que eu acabei de prender aqui, ó, eu preciso abrir ele. Então, eu vou abrir ele pra mim conseguir rebater essa costura aqui, que ainda não tá rebatida, tá? Então, a gente joga tudo aqui pra trás, ó. Pode prender com alfinete, se tu te sentir mais segura. E vamos rebater a costura. Pronto. Então, a nossa peça já tá toda presa. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar os cursores. Começar por esse aqui, ó. Como é que eu faço? Eu sempre trabalho com sobra de zíper, para que eu consiga ter facilidade na hora de colocar o cursor, tá? Porque cursor é treino. Então, o que que a gente faz? Abre um pouquinho o teu zíper, corta um lado maior que o outro, sempre deixa um lado maior que o outro, tá? E aí, encaixa o cursor no lado maior, que faz com que fique um maior que o outro, que tu consiga tirar ele aqui, que ele saia aqui em cima, ó, que daí te ajuda a firmar na hora que tu for puxar o cursor. Encaixa o outro lado, ó, vai, empurra assim que ele encaixa, e aí puxa o cursor. E aí eu firmo aqui em cima, ó. Pronto. Vou deixar esse meu cursor aqui no meio, tá? Agora vamos colocar o cursor nessa outra parte. Como é que a gente faz? Assim mesmo. Eu vou alinhar tudo aqui, ó, pra que não fique torto o meu estojo, tá? Então, vamos alinhar. Dá uma conferida se tá tudo bonitinho, tudo alinhadinho. Eu vou alfinetar. Pronto. Aí, eu vou cuidar pra colocar os cursores do mesmo lado, tá? Então, eu coloquei por aqui e vou colocar por aqui. Aí, eu faço assim, a mesma coisa. Um maior que o outro. Pego o cursor, joga aqui, saiu a primeira pontinha lá em cima. Venho com a outra parte, cuidado que a gente tá trabalhando lá do avesso, né? Então, tem que dar uma ajeitadinha aqui, ó. E encaixa a outra parte. Esses fiapinhos de linha aqui é sempre bom cortar, porque pode atrapalhar um pouquinho. Pronto, já consegui encaixar ele. Agora eu vou tirar aqueles alfinetes que eu coloquei. E aí, eu vou puxar ele aqui por dentro, ó. E vou tirar ele e vou colocar de novo. Agora eu vou cortar essas linhas aqui, ó. E vou colocar novamente, tá? E aí, vou parar com o cursor no centro. Venho com a mão aqui por dentro e ajusto. Pronto, vou parar com ele aqui no meio, tá? Prontinho, agora o que que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui os puxadorzinhos. Pra fazer o puxador não tem mistério, tá? Eu cortei aqui aqueles retângulozinhos. Vou dobrar aqui, ó, do tamanho que tu achar que é necessário. O meu vai ficar com um dedo, mais ou menos. E vou passar uma costurinha dos dois lados aqui. Ó, eu vou e volto só pra fazer o detalhe dos dois lados do pescoço. Não sei se vai dar pra enxergar porque a linha é branca. Mas tem uma costurinha dos dois lados. Vou fazer no outro lado também. Vou dobrar no meio. Vou vir aqui no meinho, tá? Porque os zíperes, eles vão ficar entre os dois. O meio é essa partezinha aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar um dos meus puxadores.
coloco um bem no meinho aqui, passo uma costura, vou cuidar pra não pegar os forrinhos, então vou jogar os forrinhos tudo pros lados, ó, pra não costurar por cima do forrinho, tá? Vou na máquina aqui e passo uma costura. Pronto. Vou fazer isso do outro lado também. Bom, agora então a gente vai fazer a finalização do estojo aqui, tá? A gente vai fechar ele. Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o meio, tá? Então, como é que a gente faz? Pega os dois zíperes aqui e coloca ele de frente com frente, tá? E aqui vai ficar onde a gente colocou, ó, o puxadorzinho. Então, é aqui que é o meinho, tá? Vou colocar aqui um clipezinho. Do outro lado a mesma coisa, ajusta direitinho pra ficar bonitinho. E aí, a gente vai fazer uma marcação aqui, ó. Então, vai dar um piquezinho aqui, não dá um piquezinho muito grande. Um piquezinho de cada um dos lados aqui, pra fazer a marcação do centro. Depois de marcar o centro, a gente vai encontrar essa partezinha que tem o puxador aqui, com o pique que a gente acabou de fazer. Ó, e coloquei um clipezinho. Mesma coisa aqui do outro lado. Deixa eu limpar um pouquinho aqui que tá cheio de fiapo, de linha. Pronto, a mesma coisa aqui do outro lado. Pronto, então, fiquei assim com a nossa peça. Ó, prendi. Não prende o forro junto, ajeita pro forro não ficar preso junto. A gente encontrou os meinhos. Bom, depois que a gente encontrou os meinhos, a gente clipou aqui tudo direitinho, a gente vai começar a costurar. Como é que a gente vai fazer? Ó, vou costurar essa partezinha que tá com a manta aqui. Quando eu chegar aqui no meinho do zíper, do primeiro zíper, eu paro a minha costura, tá? E aí, a gente vai fazer junto aqui na máquina que fica melhor, pra vocês enxergarem. Um pezinho de máquina aqui. Retrocesso no início. Então, eu vou costurando até chegar no meio do zíper. Cheguei, tiro da máquina, jogo essa parte do forro pra cá, ó. E aqui da onde eu parei, do meinho do zíper, eu continuo. Vou até o próximo meinho. Cheguei, jogo pra lá e continuo da onde eu parei. E vou até o final. Tá? Então, ó. Sempre lembra de dar um retrocesso. Acho que aqui eu não dei um retrocesso quando eu continuei. Então, eu vou dar um retrocesso aqui nesse iniciozinho. Pronto. Sempre lembra de dar um retrocesso, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vamos fazer junto aqui. Retrocesso. Vou até o meinho do primeiro zíper. Quando eu chego no meinho, vou dar um retrocesso, vou tirar da máquina, vou puxar o forrinho lá pra trás e do meinho onde eu parei, eu continuo costurando. Vou dar um retrocesso também, vou tirar o clipe. Vou continuar, vou até o próximo meinho, vou dar um retrocesso, tiro da máquina, jogo o forrinho lá pra trás e continuo do meinho onde eu parei até o final. Pronto, isso vai estar tudo preso aqui. Vou cortar essas sobras. Bom, então ficamos assim, tá? Com tudo preso aqui. Agora a gente tem que terminar de fechar aqui os forros. Um desses forros precisa ficar com uma abertura aqui pra gente desvirar, tá? Então, qualquer um deles, tanto faz. Então, a gente vai fechar aqui, continuar costurando daqui até lá, deixa uma abertura e fecha o outro lado. Aqui, como tá grossinho o zíper, manta, tudo, é melhor a gente começar por aqui, ó. Então, eu vou começar por aqui. Dei um retrocesso e vou até ali encontrar outra costurinha. Pronto, dou um retrocesso também. Aí, eu vou fechar esse lado aqui, ó. Esse aqui eu vou deixar sem abertura, eu vou deixar a abertura no outro. E ajusta aqui, eu deixei um pouquinho maior sem querer.
retrocesso. Deixa eu cortar essa sobra aqui, ó. Aí eu vou dar uma conferida se pegou a costura em tudo, pegou em tudo, tá tudo direitinho. Agora eu vou pra outra parte do forro, tá? Que é esse outro pedaço aqui. Vou começar por aqui também, porque senão não sobe o calcador aqui, ó. Vou começar por aqui então, porque aqui eu vou deixar a abertura. Ó, dei um retrocesso e vou fazer a voltinha. E encontro aqui, ó. Muito cuidado nessa parte aqui quando for costurar na máquina doméstica pra não quebrar a agulha, tá? Porque tá bem grossinho aqui. A mesma coisa no outro lado. Vou começar por aqui, ó. Um retrocesso e vou ali até o final. Pronto, encontrei todas as costurinhas. Agora, pra gente finalizar, a gente vai fazer caixinha de leite aqui. Então, agora a gente vai fazer a caixinha de leite aqui nessa peça. Como é que a gente vai fazer? Eu vou usar aqui a minha régua para caixinha de leite, inclusive essa régua aqui, esse pedacinho aqui, igualzinho eu tenho aqui na loja para venda, tá? Isso aqui é um instrumento que facilita o nosso trabalho, né? Agiliza aí. Então, eu vou fazer aqui nos 4 cantinhos uma caixinha de 3 centímetros. Ó. Então, no forro a mesma coisa, tá? Depois que a gente riscou as caixinhas de leite, é só fazer igual a gente faz na necessaire comum aí, ó. Encontra as costurinhas e os cantinhos. E vai na máquina e passa uma costura, tá? Vou fazer isso, então, em todos os cantos que eu marquei. Sempre gosto de colocar a minha mão aqui por dentro, porque como o tecido não tem quilt, não tem matelacê, ele solta com o tempo da manta. E aí pode ficar tortinho, pode ficar com um gominho, uma dobrinha. Então eu sempre boto a minha mão por dentro lá e estico bem o tecido. Então eu tô fazendo aqui os 4 cantinhos da caixinha de leite. E aí é só desvirar a peça pela abertura que a gente deixou. Só desvirar e arrumar tudo pra dentro. Aí, a gente já vai puxar essa parte aqui pra dentro, pra fora, e já vamos fechar, tá? Eu vou passar uma costurinha reta, eu dobro as pontinhas pra dar arremate pra dentro, né? O que tá desfiando aqui, ó. E eu passo uma costura de fora a fora. Quem quiser pode fechar com um pontinho à mão também, um pontinho visível. Mas eu prefiro fechar assim, que eu acho mais rápido, tá? Pronto. Corta as linhazinhas. E agora arrumo os forrinhos pra dentro pra ficar bem bonitinho. Arrumo os cantinhos todos, direitinho. Tudo bonitinho aqui dentro. Quem quiser pode usar bagum pra fazer esse forrinho também, é legal. Que o bagum, ele ajuda a estruturar, né? Então, é bem legal usar bagum também. Vamos abrir esse outro e arrumar ele, ó. Joga tudo pra dentro aí. Ó. Vai ajeitando, que ele vai se ajeitando por dentro, tá? E assim vai ficar, então, o nosso estojo duplo. Super legal. Da Mini. Aí, joga as canetas pra dentro, faz um vídeo bem legal e posta aí no teu Instagram, no teu Facebook, que eu tenho certeza que é venda na certa, tá? Ó, ele não é tão grande, mas ele é grande, né? Porque tem 2 bolsos aqui, dá pra separar, canetinha, lápis de cor, giz de cera, tudo separadinho. No outro lado, caneta, lápis, corretivo.